Direito de família, regimes pré-nupciais, casamentos e divórcios, temas do Via Justiça de hoje. Participando do programa, o juiz José Eustáquio Lucas Pereira, da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o advogado Valcir Rodrigues, doutor em Direito e professor de Direito Civil da Faculdade Dom Helder Câmara e da PUC Minas. Muita gente não sabe, mas casamento é também um contrato que um dia pode acabar, como qualquer contrato, civil ou comercial. Doutor Valcir, como se faz um divórcio hoje no Brasil? Bom, Carlos, o divórcio hoje é um direito potestativo. Basta que um dos cônjuges tenha interesse e ele conseguirá o divórcio, que pode ser feito judicialmente ou extrajudicialmente. O divórcio feito fora do Poder Judiciário, em cartório de notas, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes e devem estar de acordo. Portanto, só é possível o divórcio em cartório de notas diante de um consenso. Se eles têm filhos menores ou incapazes, ou se não há um acordo quanto ao divórcio, aí necessariamente esse divórcio terá que ser judicial. Deverão procurar, então, o Poder Judiciário. É bom destacar que tanto para o divórcio extrajudicial quanto para o divórcio judicial, o advogado é indispensável. Terão, então, que contratar um advogado. Doutor José Eustáquio, o que está prevalecendo hoje mais? As pessoas que querem o divórcio têm procurado mais o cartório ou a justiça? Bom, eu não tenho essas estatísticas dos divórcios feitos nos cartórios, ou seja, no extrajudicial. Tem a estatística dos divórcios feitos na comarca de Belo Horizonte somente. Mas eu tenho que os divórcios judiciais, ou seja, aquele decretado pelo juiz, são os mais comuns e os mais constantes, até porque fica mais barato, mais em conta para as partes, para os cônjuges. Antes havia o desquite e o divórcio era um tabu. Por que o desquite acabou? E como que se deu a evolução do conceito de divórcio no país, doutor Valcir? Bom, Carla, é importante perceber, inclusive, a evolução do conceito de família, porque até a lei do divórcio, realmente só era possível o desquite, que não colocava fim ao vínculo conjugal, colocava fim apenas à sociedade conjugal. Com a lei do divórcio, aí sim, no lugar do desquite, passamos a trabalhar com a separação judicial e, além da separação, o divórcio. Era o chamado sistema dual ou sistema binário. E agora, recentemente, com a emenda constitucional 66, temos o divórcio direto, sem prazo, sem condição. Portanto, não há necessidade de, primeiro, ter uma separação para depois converter a separação em divórcio. É possível o divórcio direto, sem qualquer prazo, sem qualquer condição. Isso reflete uma característica da família atual, que é a liberdade. Liberdade não só na constituição da entidade familiar, como também na desconstituição dessa entidade familiar. E deixando claro que a família hoje, ela é plural. Então, quando se trabalha a questão do divórcio, a preocupação com o casamento, cabe destacar que o casamento é apenas mais uma das espécies de família. Muitas vezes, coloca-se fim a um casamento para se constituir uma nova entidade familiar, por meio de um outro casamento, de uma união estável ou de uma família homoafetiva. Doutor Zé Eustáquio, quais são os principais problemas que o senhor observa no dia a dia lá da vara que o senhor comanda em relação ao divórcio? Eu sempre tenho dito, quando entrevistado, com relação aos cônjuges, quando procuro o juiz para divorciar, que eles levam para o juiz, levam para o processo o lado negativo das pessoas. Naquela ânsia do advogado de buscar uma sentença favorável, uma tutela favorável do juiz, então procura levar para o processo o lado negativo das pessoas, ou seja, dos cônjuges. Eu, às vezes, pondero para as partes, mas eu estou observando que vocês são pessoas ponderadas, sensatas, equilibradas, pessoas de uma conduta escorreita, mas são seres humanos e passíveis de culpa. E, na verdade, eles colocam para o juiz somente o lado negativo. E o lado bom dessas pessoas? Então é difícil. E, às vezes, busca a reconciliação do casal nas próprias audiências, alertando para isso. Ou seja, naquela ânsia de buscar uma sentença favorável, colocam para o juiz, ou dentro do processo, exatamente o lado negativo das pessoas. E o lado bom onde fica? Afirma-se que a subrogação de bens que é o problema principal, né? Quando a subrogação de bens, levando isso em consideração, pelo regime da comunhão parcial de bens, que os bens adquiridos com bens subrogados, ou seja, aquele bem vendido na constância do casamento, mas adquirido anteriormente, ou seja, antes do casamento,
ele venha comprar outro bem com aquele valor, com aquele produto da venda, esses bens, então, o bem adquirido seria considerado subrogado. Portanto, não seria bem comum do casal, não seria partilhado. Isso tem gerado muita polêmica na justiça, porque as partes não esclarecem com nitidez, com muita clareza, se aquele bem adquirido realmente foi oriundo do produto da venda do bem subrogado. Então, se as partes procurassem estabelecer nos próprios documentos, nos contratos de compra e venda, nas escrituras de compra e venda, a origem, né? A origem, dizendo que aquele bem adquirido como produto da venda do bem que tinha anteriormente, facilitava, evidentemente, para a justiça e para as partes. Então, tornava-se a polêmica, tornava-se o divórcio menos traumatizante para as partes. Doutor Valcir, rapidamente as considerações finais. Bom, Carlos, eu acredito que com a emenda constitucional 136, toda essa discussão, a necessidade que muitos casais tinham de levar para o Poder Judiciário as culpas, as desilusões, as brigas, isso realmente não é possível mais. Porque a partir de agora o divórcio, como direito potestativo, ele será requerido por um dos cônjuges ou por ambos, sem a possibilidade de qualquer discussão de culpa ou de descumprimento de um dos deveres do casamento. Portanto, a tendência é que realmente a dissolução do vínculo conjugal passe a ser analisada pelo aspecto tão somente objetivo, autonomia privada. Não tem mais interesse, então por isso vamos colocar fim a este vínculo conjugal. Muito obrigado ao senhor, doutor Valcir, e ao senhor, doutor José Eustáquio, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.